Hoje vamos falar sobre Jim Hogan, um grande treinador considerado o pai do futebol moderno alemão. Fiquem com o vídeo. A história de Jim Hogan começa em 1882, época de seu nascimento e de uma maior popularização do futebol. Nascido e criado em Burley, o inglês era devoto de uma família católica e até pensou em ser padre quando era mais jovem, mas decidiu voltar suas paixões ao futebol. Se tornou um jogador e, além de ser um jogador, ele se tornou um dos maiores técnicos e influentes da história do esporte, mudando completamente a forma de pensar, principalmente na época onde não se tinha muitas referências, como a gente tem hoje sobre Guardiola, Cruyff, esses grandes personagens que realmente revolucionaram o futebol. E boa parte desses personagens citados só chegaram até hoje com a ajuda do Jimmy Hogan, que é um dos grandes treinadores da história desse esporte. Ele iniciou sua jornada pelo clube chamado Lancashire, depois até teve passagem por outros clubes como Burnley. Quando era jogador, ele era um dedicado meia-direita que sempre reclamava com seus companheiros, queriam que ele jogasse melhor. Ele tinha uma forte convicção na sua própria evolução pessoal, de que ele podia mais, que ele podia melhorar. E também ele acreditava que os jogadores podiam ter melhores salários. Então ele sempre foi um cara que buscava ampliar e melhorar tanto a si mesmo quanto ao próprio ambiente em que ele estava inserido no futebol. Inclusive, seus colegas de equipe chamavam ele de sacerdote, em reconhecimento a esse temperamento que ele tinha, mais meticuloso, estratégico, de querer realmente buscar a evolução, tanto dele quanto do time. Teve um caso até curioso que ele e seu pai inventaram uma bicicleta para que ele. Uma bicicleta ergonômica. Aquela de academia, só que bem mais primitiva. Para que ele pudesse melhorar sua panturrilha e os músculos da perna. Para que ele pudesse correr mais, ter um chute mais forte. Isso mostrava bastante quem ele era. Ele buscava bastante evolução pessoal, buscava querer se aprimorar, ser o melhor do que ele era. E naquela época isso não era comum. A gente vê jogadores hoje como Cristiano Ronaldo, que inspiram muitos atletas a serem assim, mas antes dele já existiam personagens como o Jimmy Hogan, que mesmo não sendo um jogador de um patamar muito alto, já tinha essa ideia de que futebol não era também só talento, mas também tinha a parte física, a parte mental, e ele tinha essa gana por melhorar. Tem até um caso famoso que após tentar várias tentativas de chute e passar por cima de travessão, ele chegou no técnico e disse: O que eu tenho feito de errado? Por que eu não acerto o alvo? O que eu posso fazer para melhorar? A posição do meu pé não estava boa, estava errada, estava desequilibrada. Aí o técnico foi lá e disse: Não, tá tudo bem. Se você acertar um chute de 10, tá ótimo. Não precisa se preocupar com isso. O importante é você continuar tentando e marcar um gol. Só que o perfeccionista Jim Yoga não aceitou isso muito bem não. Então depois daquilo ele meio que se tornou seu próprio técnico. Ele parou de, sei lá, pedir conselhos para treinadores e começou a ele mesmo a se testar, a buscar explicações por sua conta própria, não pela visão de pessoas que não sabiam como ajudá-lo. E fora isso, ele também pediu bastante conselho a jogadores melhores que ele, para que ele pudesse se aperfeiçoar. Fazendo isso, ele criou meio que uma análise, tanto do que ele via para se autoaperfeiçoar, quanto do que ele perguntava e pegava de dica com outros jogadores. Depois disso, foi bastante óbvio que ele se tornaria um bom técnico, porque desde sua época de jogador ele já vinha tendo uma alta evolução que poucos tinham na época. O Jimmy teve várias passagens por alguns clubes de primeira e segunda divisão,
Mas quando ele passou pela Holanda foi muito importante, porque quando ele jogou pelo clube Switch Town, o Bolton, ele ganhou bastante experiência de futebol europeu e percebeu que apesar dos ingleses não acharem tão relevante a mudança do jogo, um pouco mais de passes curtos, com a manutenção da posse de bola como os escoceses pensavam, ele percebeu que a evolução era importante para o futebol. Essa forma de pensar que algumas, algumas ligas e algumas escolas já vinham se formando sobre ter a bola como um fundamento. Sua história como treinador estava prestes a começar. E um de seus amigos, que era engenheiro, o Jogan, ele indicou ele para ser treinador de um clube de futebol. Ele por acaso conhecia o dono. O clube em questão era o Dordrecht, que também era da Holanda e que naquele momento estava precisando de treinador. Ele fechou um contrato de 2 anos e assim ele iniciou sua jornada como treinador de futebol. E essa parceria geraria muitos frutos no futuro, porque ele também mandaria a seleção holandesa mais para frente. O Meisler ele era uma autoridade na Federação Austríaca, então ele tinha bastante poder. Em um jogo em que a Áustria estava jogando contra a Hungria, terminou empate por 1-1. E o Hal Croft, que era aquele amigo tanto do Yoga quanto do Meisler, ele também apitou essa partida, porque além de engenheiro, ele era árbitro. E o Meisler perguntou para ele o que o time dele deveria ter feito, a seleção no caso. Por que eles não jogaram tão bem, não conseguiam ganhar, só empatavam. Então o seu amigo, o Hal Croft, respondeu que eles precisavam melhorar a técnica dos jogadores. E principalmente eles precisavam de um técnico que realmente pudesse desenvolver e aprimorar as habilidades individuais dos jogadores. Alguém, em outras palavras, ele escreveu seu próprio amigo Jimmy Hogan. Meisler então imediatamente contratou e ofereceu um contrato para ele de 6 semanas, para que ele pudesse preparar a seleção austríaca para os Jogos Olímpicos. O primeiro treino de yoga não foi muito positivo, porque os jogadores austríacos não conseguiam entendê-lo bem, e achavam que eles concentravam demais nos fundamentos básicos. Mas Meisler ficou com uma impressão e teve uma boa conversa com o Yoga sobre a sua visão a respeito do futebol, tanto taticamente quanto até a parte mais romântica do futebol. Eles chegaram até a conversar sobre formações e que o Meisler não viu nada de errado com 2-3-5, que era uma formação bastante comum na época. Afinal, era o sistema que boa parte das equipes adotavam há mais de 30 anos. Mas os achavam que as movimentações eram necessárias, que muitos times eram muito travados, rígidos e por isso eram imprevisíveis. E além disso, ambos acreditavam que a essência do futebol era fazer a bola rolar, a bola trabalhar, que os passes pudessem ser mais velozes, que houvesse combinações de passes, que não só conduzir a bola, mas conseguir tocá-la rápida de um lugar para outro, e que a técnica também era um ponto-chave e crucial, porque todos os jogadores deviam ser capazes de passar a bola e devolvê-la numa boa velocidade. E essa característica tornaria bem visível, principalmente no futebol moderno que a gente conhece hoje. Então, eles acreditavam basicamente que, além de controlar a bola, o momento de devolver o passe rápido era decisivo e efetivo para a melhora do jogo. O Jogan também gostava de valorizar os passes longos para desarrumar defesas. Então era o que a gente conhece hoje como aquele passe de ruptura, que alguém dá um lançamento longo para tentar quebrar a linha de defesa. Ele já pensava isso por volta de 1912. Então, só nesse trechinho que eu falei, dá para perceber o quanto à frente ele era do seu tempo. Já o Meisler era um pouco mais romântico em relação ao futebol. E o Yoga já era um cara um pouco mais pragmático.
Ele não pegava peças no jogo, ele não era um grande estrategista, mas de certo ele acreditava que o melhor caminho para a vitória era manter a posse de bola, de um jeito lógico. A Austrália chegou a destruir a Alemanha por 5-1 em Estocolmo. Também perdeu para a Holanda nas quartas de finais 4-3. E essa parceria foi ótima para os dois lados, porque o futebol dos austríacos melhoraram muito e era até considerado como uma valsa, leve e fácil. Só que por volta de 1916 ainda estava acontecendo a guerra, que acabou destruindo um pouco essa parceria. Durante 4 anos, o Jogan ficou na casa do seu amigo Hal Croft e até chegou a treinar seus filhos a jogarem futebol. Aí depois de 4 anos, quando cessou um pouco a guerra, ele estava atrás de receber um auxílio, uma ajuda da FA, Federação de Futebol Inglesa. Só que ele não conseguiu ter nenhum benefício porque falaram que ele não lutou na guerra. E esse fato foi decisivo porque ele não treinou mais nenhum clube inglês. Na verdade, na época ele teria até conseguido emprego em Liverpool e ficou com raiva da Federação Inglesa de Futebol. Portanto, apesar de ele ser inglês e ser um grande técnico, ele optou por passar por outros clubes e por outras seleções ao invés da Inglaterra, por conta desse ocorrido da Federação Inglesa não ter entendido o lado dele. Apesar de ele não ter ajudado na guerra, ele não ajudou porque ele não queria, mas sim porque ele ficou impossibilitado de sair do seu país e com a impossibilidade de trabalhar. Então esse fator realmente foi determinante em sua carreira. Em 1921 ele se mudou para a Suíça, já que ele estava isolado com a Federação Inglesa, até chegou a treinar alguns clubes, como o Young Boys. Só que depois ele decidiu que ia trabalhar na Federação Alemã. E essa história seria bastante disruptiva para a Alemanha, porque ele seria bastante importante na forma de a Alemanha pensar e enxergar o futebol. Mas a relação nem sempre foi boa, e aí ele era até tratado de forma bastante fria na Alemanha, porque ele não sabia falar o alemão muito bem, então muitos técnicos ficaram até desconfiados dele. Esse cara trabalha na Federação Alemã e não sabe falar alemão, não conhece bem o país, quem é esse cara? Então, em uma palestra sugerida pela federação, ele estava explicando um pouco das suas ideias, mas não estava sendo muito convincente, porque ele teria que explicar elas sem o tradutor, já que ele estava na Alemanha, né? E as pessoas exigiam que o alemão dele fosse melhor. Então ele apareceu com uma roupa do Bolton, tirou as meias chuteiras, chutou a bola, ela bateu e voltou meio como se fosse uma parede assim de madeira. Aí depois ele fez isso com a perna esquerda e falou da importância de ser ambidestro, de estar com as duas pernas. O estilo de jogo de Jimmy Yoga era um pouco mais pragmático, mas usava ter a bola. Não apenas ter a bola, mas conseguir tocá-la rápido e saber devolvê-la muito bem, para assim criar espaço nas defesas e ter o jogo um pouco mais direto. Essa forma de pensar dele influenciou tanto a Áustria quanto a Hungria e principalmente a Alemanha no seu próprio estilo de futebol. Em 1994 ele acabou morrendo. O então presidente da Federação Alemã, Hans Passalek, escreveu para o filho do treinador que ele era o fundador do futebol moderno alemão, em reconhecimento a todos os seus feitos. E aí, gostaram do vídeo? Deixa o like, compartilha e até a próxima.